destes à terra, para que eu pudesse viver. Tua peleja nos leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para buscar-te, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para buscar-te, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém, gente. Paz seja convosco. É motivo de honra, de glória, né? Nessa quarta-feira, mais uma vez estamos na célula João 3,16 e quero dizer que vocês sejam bem-vindos em nome de Jesus e que Deus possa abençoar você mais e mais e saber de uma coisa, que o Espírito Santo de Deus, eu creio que vai fazer maravilhas. Eu creio que Deus vai derramar o teu santo poder neste lugar. E sabe de uma coisa, que eu não sei a forma que você está aqui essa noite, mas eu sei de uma coisa, que Cristo Jesus ele vai fazer uma mudança na sua vida. Seja todos bem-vindos em nome de Jesus. Antes de eu passar para Renata, eu quero que vocês abaixem sua cabeça e vamos entregar essa célula na mão do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fecha teus olhos. Senhor, meu Deus e eterno Pai, aqui estamos mais uma vez para te glorificar e te exaltar e saber, meu Pai, que o Senhor reina neste lugar, meu Pai, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, através dessa live, pessoas venham a ser tocadas, meu Pai, que pessoas venham a ser restauradas pela tua santa palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Já convido agora a nossa irmã Tatinha. Amém? Glória a Deus. A fazer a leitura inicial. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Dá um oi aí, Tatinha, por favor. Aleluias. Aleluia. Paz, irmã Tatinha. Amém? Amém. Tá tudo bem? Tudo sim. Queria que os Graças a irmãos abrissem em Isaías 41, 10 e 13. Amém? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Amém? Agradeço Amém. pela oportunidade. Obrigado, Tatinha. Deus te abençoe. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Aleluias. Amém, Jesus. Uma palavra tremenda, né? Que possa ficar aos seus corações. Quero convidar agora a nossa líder Fabiana, juntamente com o Everton, para estar entoando o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Boa noite, meu povo, a paz a todos, amém? Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma noite de quarta-feira
para fazermos o nosso culto da célula, né? Que o Senhor Jesus, ele venha falar aos nossos corações, amém? A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho a você. É você. A nuvem que aponta o destino, é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede, é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo. Me faz dizer mais em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da sua glória. Mais perto da morte, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir no monte que muitos resistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir no monte que muitos resistirão, e vou ficar lá
até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Amém, glória a Deus. Que nós possamos ser a casa aonde o Senhor Jesus vai habitar e onde nós sempre podemos encontrar Ele, né? No nosso esconderijo, no nosso lugar, no nosso cantinho secreto. Amém? Glória a Deus. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que me vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Faça essa oração para o Senhor Jesus. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Aleluia. Que nós possamos, Senhor, ser a tua casa, Pai, todos os dias. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, Jesus, recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça, sim, Jesus. Recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Aleluias, glória a Deus. Nos braços do Senhor Jesus é o nosso descanso. Pai, é o nosso melhor e maior abrigo, lugar seguro, amém? Boa noite, pessoal que está chegando agora, amém? Sejam todos muito bem-vindos. Jane, também estamos com saudade de você. Glória a Deus. Bom, agora nós vamos fazer a dinâmica da noite, amém? Eu acho que vou pedir a ajuda aqui de Evelyn para ficar bem visível para vocês. Deixa eu ver se vai dar para ver. Vou mexer aqui um pouquinho, gente, para vocês verem melhor, certo? Dá uma levantada aqui, Evelyn, para mim. Ó, aqui eu tô com um copo de água, certo? Esse copo de água, ele vai representar o mundo. Vou colocar ele aqui no prato, para ficar bem melhor para vocês verem. A água, ela tá representando o mundo, amém? Aqui eu tenho orégano. O orégano, ele vai representar o pecado. Amém? E aqui eu tenho um pouco de detergente. O detergente, ele vai representar o Espírito Santo. O nome dessa dinâmica é Revestindo-se do Espírito Santo. Amém? Vou só mostrar para vocês. Aqui é meu dedo, tá? O meu dedo, ele vai representar a nossa vida. Somos nós. Lembrando, a água, o mundo, o orégano, o pecado. E o meu dedo, nosso dedo representando as nossas vidas. Então, vejam só. Vou colocar aqui, ó. Vocês estão vendo que não acontece nada, certo? Agora, eu vou revestir o meu dedo, a minha vida, com esse detergente, que ele está simbolizando o Espírito Santo aqui, certo? Vou mostrar para vocês o que vai acontecer. O detergente, ele está simbolizando o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Agora, vamos lá, vamos ver o que acontece. Vamos lá, não deu muito certo. Deixa eu trocar aqui novamente. Eu botei muito.
Vocês estão entendendo aí, gente? Me dá um sinal se vocês estão vendo direitinho. Deu errado. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se dá certo dessa vez. Ver se dá para vocês acompanharem. É engraçado, né? A gente faz a dinâmica na hora de fazer dar errado. Mas é assim mesmo, vamos lá. Olha, deu certo para vocês ver? Quando a gente é revestido pelo Espírito Santo, o pecado, ele sai das nossas vidas. Amém? Por quê? Porque nós recebemos da parte do Senhor revestimento do Espírito Santo. Lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 12, diz assim, ó. Se isso é assim, imagine então quanto maior é o poder do sangue de Jesus Cristo por meio do Espírito Eterno. Ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício, sem defeito, e o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo. Amém? Como a palavra do Senhor nos diz, né? Não sei se deu para vocês entenderem que eu tive que virar aqui um pouquinho a câmera. Tira um pouco do orégano que dá certo. É verdade. Acho que eu botei orégano demais. Mas glória a Deus. Quando a gente recebe o revestimento do Espírito Santo sobre nossas vidas, isso não quer dizer que nós não vamos pecar, isso não quer dizer que nós vamos ter uma vida sem nenhum pecado, não. Nós podemos até pecar, porque nós somos seres humanos, mas quando a gente tem o Espírito de Jesus na nossa vida, e mesmo quando a gente vem a pecar, né, nós sentimos a necessidade de correr aos pés do Senhor Jesus e pedir perdão e se arrepender do nosso pecado. Então, é isso que simboliza quando nós somos revestidos com o Espírito Santo. O pecado, ele automaticamente ele some da nossa vida, entendeu? Então, assim, que nessa noite, né, nós venhamos poder entender, como a palavra diz. Se isso é assim, imagine então quanto maior é o poder do sangue de Jesus. Se um simples pouquinho de detergente consegue afastar o orégano de perto, imagina só a presença do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, né? Ele afasta todo o pecado, ele afasta toda iniquidade, ele afasta toda a impureza. E sabemos que quando vem algo para cima de nós, algo ruim, sabemos que o Espírito Santo ele é o nosso amigo e está ali do nosso lado, amém? Essa foi a dinâmica dessa noite, que o Senhor Jesus ele tenha falado ao seu e ao meu coração, amém? Desculpe aí porque caiu um pouquinho, não deu certo de primeiro, mas dinâmica é assim mesmo, né? Nem sempre dá certo. E principalmente quando é ao vivo, mas glória a Deus. Amém. Nós vamos estar nessa noite agora, né? Convidando a nossa líder Rinali, que vai estar trazendo a palavra nessa noite. Amém? Glória a Deus. Eu convido você, né, enquanto nossa irmã Rinali entra aqui, a fechar os seus olhos, nós vamos estar orando pela vida dela. Boa noite, minha linda. Boa noite, irmã. A paz seja convosco. Amém. Tá ouvindo direitinho? Tô. A senhora tá ouvindo direito aí? Tô sim. O pessoal em casa, se tiverem com eco, alguma coisa, vocês avisam, tá bom? Nós vamos estar orando. Amém? Amém. Glória a Deus. Fecha teus olhos, nós vamos estar orando, Senhor Jesus.
Pai Santo e amado Deus, graças te damos, Senhor, por mais uma noite, Senhor, estarmos reunidos em Tua presença, Pai, para louvar e bendizer o Teu nome, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelos louvores, te agradecemos pela dinâmica, Senhor, te agradecemos pela Tua presença, Pai, que se faz presente em nossas vidas a cada dia. Senhor, coloco diante de Ti a vida de Renale, Pai. Usa ela, Senhor, conforme o Teu querer, Pai, para falar aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Amém, Deus. gente. Amém. Hoje eu vou trazer uma mensagem diferente, né? Vou tirar até meu óculos. Eu vou falar sobre oração, né? E Amém. o título da pregação de hoje é uma pergunta, né? Já vou fazer uma pergunta logo. Como viver uma vida de oração no mundo tão caótico como o nosso? Né? Será que estamos orando sem cessar? Será que estamos orando por coisas úteis ou por coisas fúteis? Isso é que a gente tem que se perguntar todos os dias. E uma coisa como está lá escrito lá em Romanos 8, 26 e 27, que o Espírito leva nossas orações ao Senhor, com gemidos indesprimíveis. É só passar aí. Né? A oração, ela é necessária, ela é urgente e imprescindível. A palavra fala muito sobre a oração, né? Como o dever de orar, o dever de buscar também a palavra, e a gente tem que ter os cuidados ao estudar esse assunto, ao falar esse assunto, né? Que deve-se primeiramente sempre buscar a orientação da palavra e buscar a orientação de Deus, para que a gente venha entender o que a oração serve para a nossa vida. E eu estou estudando muito sobre esse assunto, estou me aprofundando mais, e graças a Deus, estou vendo que as orações que eu fazia, meu Deus do céu, não era nada, porque é o Espírito Santo que nos ensina, então que a gente tem que, todo dia, pedir a Deus, e pedir ao Santo Espírito para que ele venha nos ensinar a orar e a buscar mais a presença dele, porque a gente não sabe orar. É o Espírito que leva a nossa oração. A gente pode até orar e pedir coisas que podem amaldiçoar a nossa vida, mas o Santo Espírito, ele leva a Deus a nossa oração de forma correta, de forma certa. Né? Orar parece fácil, mas não é. Existem orientações na Bíblia sobre como orar, a maneira de orar, a atitude da oração, a quem orar, através de quem e pelo quê. Há muitas orientações, o que mostra que não é um assunto que não nos vem naturalmente, embora pareça fácil, e né? Que é para falar com o nosso Deus, dialogar, falar o que a gente passa todo dia a Ele, né? Mas o próprio Deus nos orienta de que maneira nós vamos falar com Ele. E esse dia eu estava escutando, né? Para falar a verdade, escutando alguns podcasts do pastor Augusto Nicodemos. E ele falou sobre isso, né? O dever de orar. Ele até falou uma frase que eu coloquei aqui no caderninho. Falar com Deus, todos falam. Deus responder é outra coisa. Essa palavra ficou na minha mente. E eu fiz, uau, é verdade. Falar com Deus, a gente fala, né? Mas Deus responder é outra coisa. E é na Bíblia que nós vamos encontrar a orientação a respeito da oração. E muitas, eu já tive até pensamentos sobre isso. Meu Deus do céu, será que na tua palavra fala a hora de eu levantar e orar, se é de madrugada, se é 5 horas da manhã, até as 8, quantas horas? A Bíblia não fala exatamente, né? A gente que coloca o nosso horário. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas a gente, como é que se devia orar? Como é o jeito? Deitado, sentado, levantado, de joelhos? Na palavra, fala muitos profetas, tudo que está na palavra, alguns falam sobre que foram orar de joelhos. E é isso que a gente também tem que fazer, orar de joelhos, porque
Ele de joelhos é aonde é o nosso lugar. Que a gente está ali se humilhando, se prostrando diante de um Deus poderoso e grandioso em nossas vidas. Né? Deus não lhe chamou para viver a vida de X ou Y. Ele lhe chamou para viver a sua vida. Então, quando você for ler algumas biografias sobre vidas de pessoas, experiências de pessoas que tiveram através da oração, não siga as experiências dele, pois Deus te chamou para que ele venha, para que você venha viver a sua vida orando e buscando a presença dele a cada dia, a cada manhã. Como eu já falei, os alvos da biografia, dos livros que você for ler, não é para exaltar a elas mesmas, e sim para exaltar o Deus que está por detrás daqueles livros, detrás daquelas pessoas, né? Pois Deus age na história de forma diferente. É igualzinho no livro de Daniel 10:6, que eu queria que... Não, 6:10, na verdade, perdão, aí. Eu queria que vocês abrissem, né? Que vai falar sobre Daniel, sobre a oração de Daniel, né? Quando os sátrapas pedem para que Deus... pede para que o rei coloque um decreto para que todos... né, não orasse a nenhum Deus durante 30 dias. E eu estava assistindo a pregação do pastor Lucinho, e nessa parte eu achei muito engraçado. Não engraçado do ponto de rir, mas uma parte, sim, que quando Daniel escutou que tinha que ficar sem orar durante 30 dias, tipo, eu acho que ele fez assim, fale com minha mão que eu vou falar com meu Deus. Porque é a única coisa que ele fazia durante toda a vida dele era orar. E aqui fala, né? Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para sua casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a Deus. Os oficiais foram junto à casa de Israel, ou de Daniel, e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e o lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém, divino ou humano, exceto o rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. Essa decisão não está em vigor. É uma lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram o rei, aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei. Continua a orar como ao Deus dele 3 vezes por dia. É engraçado que quando o Daniel escuta que um decreto foi assinado proibindo orar por 30 dias, ele faz, sabe uma coisa? Eu vou orar. É uma coisa que ele tem que fazer. É orar e buscar a presença de Deus. E uma coisa que a gente tem que fazer é orar. E como também está lá em Efésios, né? Efésios 10, a armadura de Deus. A gente tem que orar e pedir para que Jesus venha nos revestir a armadura de Deus. E essa armadura de Deus, qual é os aspectos dela? Revestíveis da armadura de Deus. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir do dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai por fim, cingindo-vos com a verdade, vestindo-se a coração da justiça, calçais os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito e para isto, vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele começa falando, revestivos de toda a armadura, no versículo 11. E no final, no versículo 18, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo. Então, a gente tem que orar. Como está escrito também lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Orar sem cessar. É uma coisa que a gente tem que fazer diariamente. Que como está escrito aqui, né? 10 razões bíblicas para orar. Primeira, a oração é um mandamento divino, portanto, não orar
incorrem em desobediência. Como eu já falei lá, que está lá escrito lá em 1 Tessalonicenses 5:17. Quem não orar, isso incorre em desobediência. E o segundo ponto, devemos imitar Cristo e a oração é uma prática recorrente em sua vida, porque Jesus orava, principalmente depois que ele foi batizado, ele foi para o deserto e foi tentado. Ele foi tentado, não cedeu à tentação e principalmente ele orou. A gente tem que imitar Cristo nessa base. Cristo tem que ser a nossa base e a nossa rocha, né? A gente tem que firmar nele, porque a gente tem que ser imitador dele. Se a gente não ora, a gente não é imitador. É uma coisa que tem que entrar em nossa mente. Se a gente não ora, a gente não é imitador de Cristo. Se a gente ora, a gente está caminhando para ser imitador de Cristo. Porque a gente orar assim, Jesus, por favor, venha e solta meu coração. Restaura, vem fazendo a tua, tua obra. Ele vai fazer. Mas não é assim, não. Ele não é padrinhos mágicos. Tá, gente? É de acordo com a vontade dele e o querer dele. Somente dele. Devemos imitar Cristo. Se imitamos Jesus Cristo, somos conformados à sua imagem. Romanos 8:29. Se vocês quiserem ir anotando, andamos como ele andou e crescemos mais e mais. Se a gente buscar mais, se a gente orar mais, a gente vai crescer em estatura e em conhecimento, né? Como Mateus 14:23. E uma pergunta que eu gosto de deixar sempre, para que vocês fiquem em sua memória, martelando. Como seremos seus imitadores se não orarmos? É uma pergunta que a gente tem que se fazer a si mesmo todos os dias. Terceiro ponto, devemos ser cheios do Espírito Santo. É isso que a Bíblia pede. É isso que está lá escrito, vamos dizer aqui, em Efésios 5:18, né? A ordem é, deixe-se encher do Espírito. Então, que o Espírito Santo, a gente vai pedir que o Espírito Santo venha nos revestir todos os dias, de sua presença, buscando e todos os dias, firmando nossos olhos em Cristo e não em coisas fúteis do mundo. Porque as coisas do mundo é passageira, mas a palavra de Deus não é. Dura para sempre. É uma coisa que a gente tem que colocar na mente, gente, por favor. Né? Não resta dúvida de que a oração é o meio pelo qual o Espírito nos torna mais cheios dele e intercede por nós. Né? O quarto ponto, ele nos coloca em intimidade com Deus. É em oração que a gente consegue chegar mais perto de Deus. Salmos 25:1 e Mateus 6:6, que entra no teu quarto e quando orares em secreto. Como eu estava escutando o pastor Augusto Nicodemos, aí ele disse uma história, que o menino ia orar em secreto e ele entrava no quarto e ficava assim, Deus, me dá uma bicicleta, Deus, me dá uma bicicleta. Aí a mãe dele chegou, menino, se tu quer uma bicicleta, por que tu não ora em secreto? Deus não é surdo não, e por que tu tá gritando? Aí ele disse, Deus não é surdo não, mas a vovó é. Entenderam, gente? A gente tem que entrar no quarto e ficar lá com Deus. Pode o mundo derrubar, acontecer, a gente tem que ter intimidade com Deus pelo menos 5 minutos do dia. Deixa eu vir aqui. Tomar a armadura de Deus é se revestir de Jesus, porque há uma guerra espiritual, como está escrito aqui, em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Uma coisa que eu estava vendo que eu estava escutando várias pregações sobre isso. Uma coisa Satanás, ele não vamos dizer aqui, não respeita quem não ora. Quem não ora, ele diz, deixa eu ver aqui quem é que ora. Se ele não encontrar quem ora, pronto.
Ele não irá respeitar. Pode ser o pastor mais remunerado, mais conhecido, se ele não orar, se ele não buscar, ele não vai respeitar, né? Porque ele sabe que ele só está com a máscara ali. Então, que a gente vai aprender a orar, a buscar. E eu quero deixar alguns pontos aqui, né? Uma coisa que, para a gente aprender a orar, ore como disciplina até que se torne um prazer. Se a gente não tem vontade de orar, gente, eu sei. Não vai dizer, oh, nossa, hoje eu acordei com vontade de orar. Não, porque a carne, se a gente alimentar a carne, a gente vai querer alimentar a carne todo dia. Então, que a gente vinha, mesmo com raiva de fulano, de ciclano, de X, Y, mesmo com raiva de si próprio, a gente tem que aprender a orar, mesmo com raiva de que a mãe obriga você a orar. Ore como disciplina até que se torne um prazer, até que se torne um membro de nosso corpo. Né? Orar não é tão importante. É a coisa mais essencial da vida humana. Se a gente não orar, a gente não é um ser de Jesus Cristo, né? Um dia sem orar é um dia perdido. E, gente, eu achei essa frase muito engraçada que o pastor Lucinho falou. E eu escrevi aqui para mandar para vocês, falar para vocês. O dia que Jesus conseguir rachar nossa cabeça e enfiar dentro de nós a urgência da oração, vamos viver em lugares altos. Gente, essa palavra, nossa, eu vou escrever. Amém. Lugares altos é viver uma vida de oração. Se você não vive uma vida de oração, Gente, a gente tem que buscar verdadeiramente a Cristo Jesus. Se a gente tem a presença dele em nossa vida, em nosso ser, a gente somos um vaso com uma presença enorme, que é Jesus Cristo, que é o Senhor. As mãos de Deus podem todas as coisas, mas só a oração controla as mãos de Deus. Isso é uma... Gente, eu não posso nem falar que isso é top, né? Eu vou descrever alguns pontos aqui. Se vocês quiserem anotar, né? Fiquem à vontade. Se orarmos, há uma esperança. No reino de Deus, nada acontece sem a oração. Orar é dar a Deus a chance de mudar nosso dia e nossa vontade e decisões. Orar é trazer o céu para a terra. Orar é parar de viver o natural e começar a viver o sobrenatural. Orar é ir para o céu antes de ir para o céu. Orar é ficar cansado dessa vida normal comum. Orar é pegar o elevador da fé e subir até a presença dele. Orar é deixar essa vida social por 5 minutos ou mais. Orar é deixar seus fardos ao pé da cruz. Orar é viver uma pessoa super no meio de tanta gente comum. Quantos mais corrida sua vida for, mais oração você tem que fazer. Se sua vida for, meu Deus do céu, minha vida é corrida, tire 2 minutos para orar. Tire 3 minutos para orar, porque se sua vida for muito corrida e você não orar, você pode acabar fazendo as coisas erradas, né? Eu achei muito interessante o que Martinho Lutero falou. A minha vida é tão corrida, que eu não passo essa correria todo dia sem gastar pelo menos 2 horas em oração. Se você não aguenta ficar 2 horas de joelhos, passe 1 minuto, 2 minutos, aí cada dia você vai aumentando. É uma coisa que a gente tem que fazer diariamente. Como está escrito, orai sem cessar. Então a gente tem que orar sem cessar. Não importa, a gente tem que orar. Né? Se não orarmos, não estamos incomodando ninguém, nem menos Satanás. Mas ao orarmos, Satanás é incomodado e vai aparecer pessoas para perseguir nossa vida. Como a pastora falou ontem, quando a gente vai pegar a palavra, que a palavra ela tira toda aquela sujeira e limpa, acontece tanta coisa, e isso é verdade. Quando eu pego a Bíblia, vem gente lá do Campo do Júlio aperrear. Meu Deus do céu, eu nem conheço esse abençoado, e ele está aqui, né? A gente tem que ter um horário específico para orar. Quando você não ora, você faz um desfavor à sociedade.
Uma alma que não ora é uma alma sem Cristo. O grande problema da sociedade é que vive 24 horas no celular respondendo. E o único que não poderia ficar sem resposta, a gente deixa ele lá. Então, sei lá o que, gente. Deus não pode ser o último que a gente tem que responder. A gente tem que acordar e já, Senhor, meu Deus, obrigado por mais um dia e orar. É uma coisa que a gente tem que aprender a fazer. E eu estou aprendendo. Amém. Às vezes dá vontade de, meu Deus do céu, e agora? Se eu não orei, dá vontade de dar em mim mesmo. Eu faço, se eu não dar em mim, quando eu não orar. E ela fala, eu, com muito prazer. Eu faço, também não. Não é assim, né, minha querida? A gente tem que aprender diariamente a se prostrar, a esperar no Senhor e principalmente orar. Porque é com a oração que a gente recebe as bênçãos, é com a oração que a gente vai saber tudo o que acontece. Pois, ai, é maravilhoso. E uma coisa, gente, quando o pecado entrou no mundo, a primeira coisa que acabou foi os passeios, né? Os passeios e o diálogo, face a face com o Senhor. Isso foi a primeira coisa que acabou quando o pecado entrou no mundo. E quando Cristo entra em nosso ser, em nosso coração, a primeira coisa a ser ressuscitada é o diálogo. Isso é uma coisa muito interessante que Amém. traz Glória a Deus. alegria em nosso ser, em nosso coração. Né? Como está escrito aqui em Daniel 6, né? Quando Daniel soube da lei que tinha sido assinada, foi para casa, como de costume, ajoelhou-se no quarto no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a Deus. Isso, Daniel orava e quando chegou na cova dos leões, Deus fez um milagre, fechou a boca dos leões. Não quer dizer que os leões estavam com fome. Ele estava com fome, mas Deus fechou aquela boca, né? Quem abre a boca no quarto, fecha a boca na cova. Isso é um negócio muito... Uau! A gente tem que aprender a orar. Não, gente, cova não é lugar de orar. Provação não é lugar de orar. Provação é lugar de adorar. Se você chegou à provação, meu Deus do céu, por favor, Senhor Jesus, passa essa provação. Ore em 7 dias, o que não orou em 7 meses, em um ano, Gente, a gente tem que aprender. E isso é forte. Né? Quando os problemas vêm, não é hora de orar. É hora de adorar. Somos uma geração drenada, né? Drenada para pedir oração e não para orar. A gente tem que... Oh, meu Deus do céu. Por favor, regenera nossa geração. Minha mente tem que regenerar primeiramente, para depois eu vir aqui e falar isso para vocês. Isso daqui, gente, entrou em minha vida. Eu fiz, meu Deus do céu, tô levando tapada assim, ó, na cara. A gente tem que aprender. Temos que acordar, né? Gente, eu tô apertando nessa tecla. Aprender a orar, aprender e principalmente pedir a Ele para que Ele venha nos ensinar, né? Amém. Daniel orou uma vida inteira para no final da vida ver a recompensa de uma vida de oração. Se oramos, podemos mudar a história desse mundo. Aí, diz assim, né? Porque esse mundo está um caos. Porque às vezes a gente não ora. Aí a gente vai fazer o quê? Né? A gente tem que aprender a orar. É uma coisa que eu estou sempre apertando nessa tecla, gente. E para mim mesma, eu tenho que aprender a orar verdadeiramente diante da presença dele. Desacostumar a viver uma vida de mera... gente, eu estou vivendo aqui, mas, gente, a gente tem que ver que a gente tem que se ligar que Jesus está na porta. Esse que está à porta e bate. Ele tá bem pertinho. A gente tem que abrir os nossos olhos. Pedir, Deus, por favor, Senhor.
vem e restaura, vem e abre nossos olhos e nos ensina a fazer o teu querer, nos ensina a orar verdadeiramente, a estar verdadeiramente diante da tua presença. Senão a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. É verdade. Porque a gente é só um vaso. Se a gente não tiver a presença dele, a gente não somos nada. E uma coisa que eu estava lendo aqui, eu já estou terminando, viu? Uma coisa que eu estava vendo aqui, gente. A Bíblia diz que devemos confessar e pedir perdão pelos nossos pecados. Uma das melhores coisas para combater o pecado é confessá-lo diante de Deus, nome por nome, ato por ato. Diga suas intenções em oração diante dele e conte suas práticas imundas, egoístas, mentirosas, dissimuladas, covardes e irresponsáveis. Uma das coisas que precisamos dizer a Deus em oração é que muitas vezes nos comportamos como ateus, pois a onisciência e a onipresença de Deus não nos intimidam. Muitos não fariam diante do seu cônjuge o que fazem longe dele, nem de seus irmãos em Cristo, pais e pastor, mas fazem diante de Deus. Praticaríamos o pecado a que nos acostumamos durante o culto no templo? E aí? Mas muitos fazem diante do Espírito Santo que habita em nós. E, por fim, não nos incomoda pecar diante dos anjos? Gente, isso é forte e tocou em meu coração. Eu tô com vontade de chorar aqui enorme. Eu não vou chorar não, tá, gente? A gente tem que orar verdadeiramente, assim. Aprender que a gente é um mero ser humano. Sem a presença dele, a gente não somos nada. A gente tem que aprender verdadeiramente a adoração que é para ele. Se humilhar, se prostrar e todo dia. Eu não sei a forma que você quer orar, em pé, sentado, deitado, mas todo dia, se você puder orar ajoelhado. Gente, quando você ora ajoelhado, você está se colocando no seu lugar, que é um ser que não vale nada sem a presença dele, que ele é grandioso e você é um mero desse tamanho, ó. A gente tem que... É uma coisa que eu falei durante essa pregação, aprender a orar e a buscar verdadeiramente um ser grandioso, que todo dia sua misericórdia se renova, que todo dia o seu amor é derramado em nossas vidas, que todo dia ele não nos cansa de nos perdoar, que ele joga no mar do esquecimento nossos pecados. E porque a gente fica apertando na tecla lá do nosso passado. Isso eu tenho que aprender também. Não é fácil, não. Mas, como Deus disse, né, lá na palavra dele, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Se ele vencer o mundo, a gente pode vencer também, mas somente com a presença dele, somente com tudo que ele está fazendo. Amém? Essa foi a pequena palavra e, meu Deus, isso aqui tá uma bagunça. Que eu queria deixar para vocês, que vocês possa vir estar mais e mais orando e buscando a presença dele, não importa o lugar, não importa a hora, que a gente vinha verdadeiramente adorar somente ele e todo dia se entregar a ele, derramando nossas lágrimas, derramando tudo aquilo que não é de acordo com a vontade dele, porque todo dia a gente peca, todo dia a gente magoa o coração do Pai. Todo dia. E a gente tem que pedir perdão a Ele. Porque não é fácil. A nossa carne é voltada para o mal, para o pecado. Mas com a presença dEle, a gente vai conseguindo entrar em um caminho que é somente Ele. Né? Um caminho que no final de tudo a gente poderá ver Ele. Com sua glória e sua majestade, indo lá nos abraçar. É uma coisa que a gente tem que fazer aqui na terra, com nossos olhos vidrados no céu. Se eu orar aqui, meu Deus do céu, por favor, a gente tem que aprender verdadeiramente, e mais uma vez, que Ele é o único
que pode nos perdoar. Ele é o único que pode nos amar com amor imensurável. Ninguém aqui na Terra tem um amor tão grandioso como o dele. Amém? Essa foi a pequena Amém. palavra que eu queria deixar e que vocês possam ser palavra. abençoados. Que palavra, glória a Deus. Sabemos que quando nós lemos a palavra, né, lemos a Bíblia, nós recebemos edificação, nós recebemos conhecimento da parte do Senhor. Mas quando a gente dobra os nossos joelhos, a gente conversa com Deus, é um momento de intimidade, né? É um momento onde a gente consegue se aproximar dele, de ter comunhão, de contar para ele, de conversar como nosso amigo, como nosso Deus. Então, assim, essa palavra que você trouxe hoje, nessa noite, eu lembro de um tema de um estudo, uma vez que a gente falou, né? Sobre oração. Uhum. E, nossa, foi tremendo. Deus te usou poderosamente hoje, vice-versa. Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar passando para o nosso momento de oração. Fica aí, já que você falou sobre oração, vamos fazer um momento de oração juntos hoje, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que já está dando o nosso tempo aqui. Se por acaso terminar, gente, a gente vai estar voltando, tá? Novamente. Se terminar, a gente está voltando. Mas vamos fazer o nosso momento de oração, certo? E não saia daí. Aproveita esse momento agora para você conversar um pouquinho com o Senhor, com o teu amigo. Amém? Conta para ele que tu estás necessitando. Conta para ele tuas fraquezas, tuas limitações. E pede a ele para que venha fortalecendo a tua vida a cada dia. Amém? Amém. Vou estar terminando aqui, gente. A gente vai abrir novamente, certo? Vou encerrar, mas volto. Não saiam, voltem.